Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços nas plataformas digitais. Meu endereço telemático principal é Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos diversos. Todos familiares, todos de uma forma bem prudente, bem sensata, lúcida, para meus seguidores. Também você pode ir diretamente ao Instagram, @paulorobertomaciel6 Tem o Facebook e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Eu sou um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e celebrações eucarísticas, porque eu transmito a liturgia pesquisando em fontes fidedignas, como por exemplo aqui, olha, o livro Deus Conosco, o site revista.arautos.org, novaaliança.com.br. Neste vídeo, a liturgia referente à quarta-feira, dia dos Santos Anjos da Guarda. Olha para você, meu irmão, minha irmã que está assistindo, é uma evangelização, seguindo aquilo que Jesus mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então eu faço isso também como evangelizador. Todos os leigos, não só os padres, os religiosos, mas todos os leigos são evangelizadores. Pelo mandato de Jesus, ide pelo mundo todos vós, e evangelizai, anunciai o evangelho, que de graça recebestes, deem também de graça. Bem, então vamos às leituras. Vamos saber o que está proposto nesse dia dos Santos Anjos da Guarda. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. Estamos na 26ª semana do tempo comum. No rito temos o ofício da memória. Antífona da entrada. Anjos todos do Senhor, bendizei o Senhor. Cantai a sua glória, louvai-o eternamente. Agora vamos orar. Rezemos. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandais os vossos anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Vamos à primeira leitura. O animador vai dizer antes da leitura: ao povo que estava no Egito, Deus enviou seus anjos para protegê-lo. Na comunidade cristã, é maior quem é pequeno, que se converte e deixa para trás todas as pretensões de prestígio e de poder. Vou enviar um anjo que vá à tua frente. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 23, versículos do 20 ao 23. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 90.
na Bíblia Vulgata, a Bíblia traduzida da Septuaginta, que foram 70 sábios de Alexandria que fizeram a tradução para o grego do texto hebraico, e depois a Vulgata é a tradução do texto do grego de Alexandria para o latim. Então, se for a Bíblia Vulgata, é a 90. Se for a Bíblia de Jerusalém, a hebraica, é o 91, versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, 10º ao 11, o refrão é o versículo 11. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Repitamos: o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Repitamos: o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito pelo apóstolo São Mateus ou São Levi. Mateus ou Levi podem ser nominados este grande apóstolo. Ele era um coletor de impostos chamado por Jesus, atendendo-o prontamente, e passou a segui-lo e produziu o primeiro evangelho que está no Novo Testamento. Mateus 18, versículos do 1º ao 5º e o 10º. Aleluia, 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 aleluia. Bendizei ao Senhor Deus, os seus poderes, seus ministros, que fazeis sua vontade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquela hora, naquele tempo, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe.
Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que bonito esse texto. Aqui no livro Deus Conosco diz o seguinte: a fé é encontro. A fé é encontro pessoal com Deus, que sai ao nosso encontro por meio da sua palavra, Jesus Cristo. A fé é resposta, entrega e adesão da pessoa toda a Deus. A fé é um modo de existir que não dá para explicar com nossa linguagem. É uma escolha fundamental de Deus como tudo, confiando nele totalmente. Um compromisso capaz de orientar toda a nossa vida, mente, coração e ações, ao estilo de Jesus. Agora vamos saber um pouco mais sobre este dia 2 de outubro de 2024. O Evangelho de Mateus 18, capítulo 18, versículos do 1º ao 5º e o 10º. Hoje é um dia especial para recordar de todas as pessoas que atravessaram nossos caminhos e que foram como anjos. Podemos lembrar de alguns nomes e o coração se enche de recordações. Quem foi o anjo em seu caminho, hein? Eram pessoas de carne e osso, mas deixaram uma marca de caminho, de carinho e de consolo em sua vida. E você só pode dizer que foram verdadeiros anjos para mim. Eu tive também uma pessoa de carne e osso. Foi um anjo verdadeiro que Jesus enviou para mim, para me dar uma mensagem. Eu estava no Rio de Janeiro e aquela pessoa, quando eu distribuía santinhos da igreja, santos que intercedem, essa pessoa apareceu para mim, de carne e osso, porque os anjos podem se materializar, como fizeram lá atrás no Antigo Testamento com Abraão e outros. Então, um anjo apareceu para mim no Rio de Janeiro, me dando uma belíssima mensagem que eu guardo para mim enquanto eu viver. Bem, vamos saber um pouco do Evangelho, porque os livros estão falando mais do anjo da guarda. No Evangelho temos também uma explicação. A comunidade cristã não é reprodução de uma sociedade que se baseia na riqueza e no poder. A comunidade cristã vive de uma forma diferente. Nela, é maior ou mais importante aquele que se converte, deixando todas as pretensões sociais, a fim de pertencer a um grupo que acolhe fortemente e fraternalmente Jesus, na pessoa dos pequenos, dos fracos, dos pobres, como as crianças. Porque alguém se extravia, isto é, se distancia da comunidade, certamente por causa do escândalo ou do desprezo daqueles que buscam poder e prestígio. Então, a comunidade se alegra quando aquele que se extraviou volta ao seu meio, porque a vontade do Pai foi cumprida. Uma explicação vaga da Bíblia pastoral, mas vamos continuar, porque nós estamos no dia dos Santos Anjos da Guarda,
dentro da 26ª semana do Tempo Comum, quarta-feira, 2 de outubro de 2024. Eu transmito sempre estas informações de forma antecipada para auxiliar, ajudar os presidentes de celebrações e até os fiéis em geral. Vamos saber um pouco mais sobre os Santos Anjos da Guarda? Olha, de acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, neste dia em que fazemos memória do nosso protetor, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. É a oração do Santo Anjo da Guarda, nosso protetor. Então a igreja termina assim o hino e oração da manhã. Salvai por vosso Filho, a nós, no amor, ungidos sejamos pelos anjos, por Deus, trino, protegidos. A palavra anjo significa enviado, mensageiro divino. Muitas vezes encontramos as manifestações dos anjos como missionários de Deus e por isso, com clareza, lemos no Salmo 91. Pois ele encarregará seus anjos de guardar-te em todos os teus caminhos. Quando nos deparamos com a anunciação e outros mistérios da vida de Jesus, conseguimos perceber que este salmo profetiza a presença dos anjos na vida do Senhor. Ora, Cristo é o primogênito de todas as criaturas, nosso irmão e modelo. Se, portanto, a sua humanidade, apesar de unida com a divindade, era continuamente protegida por anjos, logo, quanto mais devemos ser nós, seus membros tão frágeis. Tanto o Pai quer isto que revelou a Jesus: guardai-vos de desprezar algum desses pequeninos, pois eu vos digo, nos céus os seus anjos se mantêm sem cessar na presença do meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 10. Nos Atos dos Apóstolos e nos escritos de São Bernardo, Santo Tomás de Aquino e outros doutores da Igreja, encontramos testemunhos que nos motivam a confiarmos nos santos anjos, protetores de cada um, pois atesta a Sagrada Escritura: não são todos os anjos, eles espíritos cumpridores de funções e enviados a serviço em proveito daqueles que devem receber a salvação como herança? Está lá em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos os anjos espíritos cumpridores de funções e enviados a serviço em proveito daqueles que devem receber a salvação como herança? Na Inglaterra, desde o ano 800, acontecia uma festa dedicada aos anjos da guarda. E a partir do ano 1111, surgiu uma linda oração. Da Inglaterra, esta festa se estendeu de maneira universal. Depois do ano 1608, por iniciativa do Papa da época. Aprendamos e rezemos esta quase milenar prece. Anjo do Senhor, que por ordem da piedosa providência divina sois meu guardião, guardai-me neste dia, tarde ou noite, iluminai meu entendimento, dirigi meus afetos, governai meus sentimentos, para que eu jamais ofenda ao Deus e Senhor. Amém. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Bem, feita a apresentação sobre os anjos da guarda, cuja missa deve ser celebrada em sua memória, vamos aos outros santos do dia. Dia 2 de outubro é dia de São Satúrio,
Foi eremita e faleceu em 606. Viveu em contemplação e penitência numa gruta localizada nas montanhas próximas ao Rio Douro. Não fala aqui no site revista.arautos.org onde fica esse rio Roeiro. Rio Douro, melhor dizendo. São Satúrio. Então não vou arriscar dizer o país. Mas é um santo da igreja, vamos invocá-lo. São Satúrio, rogai por nós. Por um poder recebido de Deus, os santos, podem fazer essa intercessão. Santo do dia 2 de outubro, São Beregizo, abade, do ano 725. Fundou em Andage, atual Bélgica, um mosteiro de cônegos regulares, do qual foi abade. Santa agora do dia 2 de outubro, Santa Joana Emília Villeneuve, virgem, faleceu em 1854. Fundou em Castres, na França, a congregação de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, conhecida como Irmãs Azuis, pela cor de seu hábito, de sua veste. De acordo com o blog santosebeatoscatólicos.com, Joana Emília de Villeneuve era neta do conde de Villeneuve e terceira dos 4 filhos do marquês Luís de Villeneuve e de Rosália d'Avesnes. Os primeiros anos de sua vida transcorreram no castelo de Alterif, nas proximidades de Castres, na França, onde sua mãe teve que retirar-se por causa de seu delicado estado de saúde. Com a idade de 14 anos, Joana perdeu a mãe e 3 anos depois sua irmã Otávia. Estes fatos trágicos marcaram sua existência, bem como o contato que mantinha com o padre jesuíta Leblanc, a quem transmitia as preocupações sociais que sentia, entre as quais se destaca a miséria que via ao seu redor, no contexto histórico dos primeiros albores da Revolução Industrial. Após a morte de sua mãe, a vida da família de Joana Emília transcorreu entre Alterif e Toulouse, onde a avó assumiu a educação de seus netos. Aos 19 anos, ela mudou definitivamente para Alterif, com sua família, onde administrou com êxito a vida familiar, aliviando deste encargo seu pai, prefeito de Castres. Pouco depois, declarou a seu pai sua vontade de entrar para a Ordem das Filhas da Caridade, a entidade das Filhas da Caridade. Ele não aceitou seu pedido e lhe propôs um prazo de reflexão que duraria 4 anos. No fim desse prazo e com a aprovação do bispo, ela decidiu fundar, com 2 companheiras, a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Castres, em 8 de dezembro de 1836. Elas são denominadas popularmente Irmãs Azuis, por causa da cor do hábito. Entre os princípios diretivos desta congregação se destacam 2: Deus só e servir aos pobres. Com o tempo, o número de irmãs aumentou e seu horizonte se ampliou na França, da França ao Senegal, à Gâmbia, ao Gabão, para onde foram as primeiras missionárias. Em 1853, Emília de Villeneuve pediu para ser substituída como dirigente da congregação, conseguindo que esta tarefa fosse confiada à irmã Helena Delmas. Ela foi, então, dedicar-se mais ao aspecto espiritual da congregação. Então, ela deixou a direção da instituição, não é uma ordem, é uma instituição, uma congregação, para se dedicar à espiritualidade. Em meados de 1854,
como consequência da doença, ela então ficou unicamente na parte espiritual. Nos tempos atuais, a congregação conta com 700 religiosas e está implantada em 16 países, com 50 colégios e 35 mil alunos por ano. Em Roma, uma casa de hospedagem para a acolhida de peregrinos funciona também. Deixa eu ver se temos mais alguma informação sobre essa santa. Santa importante, né? Entre 16 de maio e 29 de outubro de 2003, foi realizado o processo diocesano pelo arcebispado de Barcelona sobre a cura de Binta Diaby, presumidamente milagrosa. No dia 4 de fevereiro de 2005, foi reconhecido pela Congregação para a Causa dos Santos o processo apresentado pelo Tribunal de Barcelona. E no dia 16 de fevereiro de 2006, a consulta médica do Discatério reconheceu que a cura dos males provocados pela ingestão de soda cáustica com as consequências pós-operatórias foi rápida, completa e permanente e inexplicável à luz dos conhecimentos atuais da medicina. O passo para a canonização aconteceu em Petrolina, no Brasil, em Pernambuco, com a cura milagrosa da garota Emily, vítima de violenta descarga elétrica que a deixou em estado vegetativo, queimada e desfigurada por 16 dias no hospital. As Irmãs Azuis colocaram uma relíquia da então beata debaixo do travesseiro do leito de Emily, e após orações pedindo pela cura da menina, a mesma restabeleceu-se instantânea e completamente. Aprovado este milagre pela Sagrada Congregação para a Causa dos Santos, foi marcada sua canonização, que ocorreu no dia 17 de maio de 2015, pelas mãos do Papa Francisco, na Praça São Pedro. Santo do dia 2 de outubro. Aliás, são santos, mais de um. Beatos Luiz Iaquish, sua esposa Lúcia Donzai e seus filhos André e Francisco, mártires, faleceram em 1622. Luiz Iaquish foi um fervoroso cristão e benfeitor dos dominicanos de Nagasaki e acabou sendo queimado vivo após ser torturado e presenciar a decapitação de sua esposa e filhos. Olha os mártires de Cristo Jesus na Ásia, lá no Japão, como sofreram os mártires de Cristo e hoje estão no céu intercedendo por nós. Santo do dia 2 de outubro, Beato Antônio Cherrier, presbítero, faleceu em 1879. Fundou em Lyon, na França, a Associação dos Padres do Prado, para formar sacerdotes destinados a ensinar aos jovens pobres a fé cristã. Santo do dia 2 de outubro, Beato João Beizin, presbítero, faleceu em 1912, foi um jesuíta de origem polonesa, exerceu seu ministério entre os leprosos em Fianarantsoa, no Madagascar. Olha, Beato João Beizin, próximo de se tornar santo, né? Quando é beato, praticamente falta pouca coisa para a canonização. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor, a paz de Deus, que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai Celestial. Então Ele só quer o nosso bem. Mesmo que você receba um não,
é a melhor coisa. Até o pai físico aqui na Terra nos dá um não de vez em quando, porque sabe que é o melhor para nós filhos. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Nós teremos corpos glorificados. Teremos corpos como os dos anjos de Deus, como de Jesus, depois de ressuscitado. Jesus ressurreto, ele mudava a sua aparência. Os irmãos de Emaús não o reconheceram, então ele mudava a aparência, a fisionomia. É um corpo com outras propriedades. A própria Madalena não o reconheceu quando o viu ressuscitado, ainda perto do túmulo. Jesus desaparecia da presença das pessoas quando queria. Então nós poderemos fazer isso também. Jesus desapareceu na hora que ele partia o pão junto com os irmãos de Emaús, os discípulos de Emaús. Andava sobre as águas. Subiu ao céu, ele se elevou ao céu. É um corpo diferente, o corpo glorificado. Nós teremos esse corpo também. Se nós aceitarmos Jesus como Deus, esse Deus do amor infinito que humanou-se por nós, morreu na cruz, mas venceu a morte ressuscitando, então aceitemos Jesus como nosso Deus. Sejamos batizados e também nos arrependamos dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com, ou então digite Paulo Roberto Maciel, Maciel. Que Deus abençoe a todos.